Sejam bem-vindos aqui no canal. Esse vídeo é a parte 3 da série de cidades abandonadas. Na primeira, abordei as cidades abandonadas mais famosas do mundo, como Centralia, que inspirou o jogo Silent Hill, dentre outras. Na segunda parte, abordei as cidades abandonadas da Rússia, como Kadishan, uma entre tantas que foram esvaziadas após o colapso da União Soviética. Nesse vídeo aqui vamos abordar as cidades vazias da China, que possuem um contexto diferente das anteriores, mas que são tão interessantes quanto. Eu espero que gostem. Imagine acordar em Paris, mas sem as pessoas, sem aquele caos turístico. Essa é Tiandusheng, uma Paris chinesa que não vingou. No meio do país, o governo ergueu uma réplica da capital francesa, com direito à Torre Eiffel, Jardim à la Versalhes e avenidas de estilo europeu. A proposta era ousada: criar uma cidade luxuosa inspirada na França, com capacidade para mais de 10 mil moradores. Mas quando os primeiros prédios ficaram prontos, quase ninguém apareceu. A Torre Eiffel chinesa virou ponto turístico de fim de semana, mas durante a semana só o silêncio. As ruas pareciam parte de um cenário, como se tudo tivesse sido construído só para uma foto, e não para uma vida real. Hoje algumas pessoas até vivem ali, mas são muito poucas, portanto o vazio ainda domina. Tiandusheng se tornou um símbolo do que acontece quando se constrói uma cidade inteira sem planejamento, apenas visando marketing turístico e especulação imobiliária. Da mesma forma que Tiandusheng, Yujiapu também é um caso parecido. Aqui eles sonhavam com uma nova Manhattan, com arranha-céus de vidro, centros financeiros, avenidas largas e modernas. Erguido em Tianjin, uma das maiores cidades da China, Yujiapu seria o coração econômico do futuro, pelo menos no papel. Mas quando os prédios começaram a subir, o dinheiro parou. E o que era para ser uma metrópole pulsante virou uma maquete em tamanho real, vazia e silenciosa. O distrito chegou a ter um centro de convenções idêntico ao Rockefeller Center, mas ninguém para visitar. Essa tentativa de replicar Manhattan para impulsionar a economia local sem demanda transformou esse lugar numa cidade fantasma futurista, que é como ficou conhecida. Um futuro que parece pronto, mas que nunca chegou de verdade. Cambashi é uma cidade que nasceu do nada entre planícies e ventos secos. Eles ergueram prédios, escolas, estádios, museus, tudo novo, tudo moderno, mas tudo isso ficou vazio. Essa cidade fica no meio da Mongólia Interior, que é uma região autônoma da China. Cambashi foi construída para abrigar até 1 milhão de pessoas, mas durante anos não chegou a ter nem 3% disso. As ruas largas davam a sensação de uma cidade futurista abandonada antes mesmo de ser usada. Parques sem crianças, apartamentos sem luzes, esculturas monumentais, mas ninguém para olhar. Era o símbolo máximo da especulação imobiliária chinesa para inflar o crescimento, erguida sem qualquer expectativa de morador real. Nos últimos anos recebeu alguns moradores, mas o eco do vazio ainda permanece. Cambashi não parece uma cidade deserta, parece uma cidade esquecida por quem a inventou. Tamestal parece uma vila inglesa do século XIX, e a ideia foi essa mesmo. Foi projetada para ser um bairro de luxo no estilo europeu. Ela fica a poucos quilômetros de Xangai. Possui casas de tijolos vermelhos, cabines telefônicos britânicas, igrejas de pedra e até pubs. E de fato ela ficou bem bonita. Mas essa beleza não atraiu moradores reais, ficando claro que ninguém queria viver num cartão postal. Alguns imóveis foram comprados como investimento, e a maioria acabou ficando vazio mesmo. Nos fins de semana é possível ver pessoas usando alguns dos locais como cenário para ensaios fotográficos, principalmente de casamentos. Mas durante a semana quase ninguém circula pelas ruas. Uma cidade onde tudo parece funcionar, exceto a vida cotidiana. Shangong é uma cidade que foi construída para ser o futuro de Kunming, capital da província de Yunnan. Prédios governamentais, universidades, bairros planejados, tudo novo, tudo pronto. Mas quando as construções terminaram, faltou gente.
Ela deveria abrigar centenas de milhares de pessoas, mas se tornou símbolo do excesso, construída rápido demais, antes que houvesse uma demanda real para ocupá-la. Hoje, aos poucos, Shandong começa a receber alguns moradores, mas durante anos foi uma cidade sem alma, com prédios ocupados pelo vento e avenidas dominadas apenas pelo silêncio. Zhendong é outra mega expansão urbana que virou uma espécie de cidade zumbi. Ela foi criada como um novo centro urbano de Zhengzhou, capital da província de Henan. Projetada por um arquiteto de prestígio internacional com lagos artificiais, arranha-céus espelhados e grandes avenidas. Parecia o cenário de uma utopia futurista. Mas por muito tempo tudo isso serviu apenas como cenário. Prédios vazios, ruas sem trânsito, estações de metrô sem passageiros. Era como um sonho inacabado, concreto, mas sem propósito. Apesar de hoje haver sinais de ocupação, no passado ela foi chamada de cidade modelo que ninguém queria habitar. Zhendong foi mais uma tentativa de acelerar o futuro, mas antes que ele estivesse pronto. Na província de Jiangsu, Dantou foi planejada para ser uma cidade modelo, com bairros residenciais e áreas industriais modernas. Mas o que deveria ser um polo de crescimento virou um reflexo da crise imobiliária, com edifícios inacabados, ruas silenciosas e comércio fechado. A especulação imobiliária fez muitos investidores comprarem imóveis que nunca seriam ocupados. Por anos, Dantou viveu a vida de uma cidade fantasma, esquecida e subutilizada. Embora hoje haja alguma movimentação, o passado de abandono ainda assombra suas avenidas. Um lembrete do quanto o sonho urbano pode se tornar uma ilusão vazia. State West Mansions é um bairro de mansões luxuosas abandonadas, construída para receber autoridades estrangeiras e grandes eventos. É composta por palácios modernos com arquitetura grandiosa, jardins impecáveis e segurança reforçada. Mas muitas dessas residências nunca foram usadas como planejado. Um luxo fantasma, esquecido dentro da expansão chinesa, o retrato do uso ineficiente do capital público-privado em grandes investimentos. Esse caso aqui não é uma cidade, é um shopping. O New South China Mall foi projetado para ser o maior shopping do mundo. Ele fica em Dongguan. Foi projetado para receber mais de 1.500 lojas, cinemas, parques de diversão e até uma réplica do Arco do Triunfo. Mas por muito tempo ficou praticamente vazio. Nos primeiros anos, mais de 99% dos espaços comerciais estavam fechados. Ele era chamado de Shopping Fantasma, gigante, moderno, porém deserto. Os corredores ecoavam passos solitários, escadas rolantes paradas, fachadas cobertas por panos ou poeira. O motivo é que, além dele ser ambicioso demais, eles ignoraram o fato de que o local não tinha um fluxo de turista tão grande assim, e nem um acesso fácil para o público local. Hoje, parte do shopping voltou a funcionar, mas a fama permanece. O maior shopping do planeta, mas quase sem compradores. Nosso último caso aqui fica em Taiwan, fora da China continental. Zanzi Pod City foi um projeto futurista dos anos 70 que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Cúpulas em forma de cápsulas, conectadas por passarelas, criavam uma cidade ultramoderna. Mas o sonho virou um pesadelo. Ele foi abandonado por conta de dificuldades financeiras, acidentes durante a construção e até mesmo história de assombrações que se espalharam entre os operários. Zanzi virou uma lenda urbana, com casas em formato de cápsulas que nunca foram habitadas, criando um ambiente fantasmagórico a esse lugar que parecia à frente do seu tempo, mas ficou para trás. Um exemplo perfeito de um futuro congelado no tempo, onde o progresso parou antes mesmo de sequer começar. Bom, então, eu acho que é isso. Essas foram as cidades vazias da China. Como deu para ver, a maioria está nessa situação por conta da construção indiscriminada promovida pelo governo chinês.
com o objetivo de inflar o PIB, gerar empregos e manter o crescimento econômico, mesmo sem demanda real. Essa medida criou uma bolha imobiliária, que vem sendo administrada cuidadosamente para não estourar e evitar um colapso em cadeia. Mas isso já é assunto para outro tipo de canal, não é mesmo? Sendo assim, a nossa viagem termina por aqui. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo destino.